Muito bem. O portal Rota Notícias hoje irá bater um papo com o pastor Frederico Teodoro. Vem de uma família de pregadores, é um dos grandes homens de Deus, respeitado no mundo evangélico, autêntico conhecedor da Bíblia e, além do mais, um profeta que por onde passa, milagres acontecem. Olá, pastor, tudo bem? Tudo bem, Fábio. Quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui por esse canal, podendo participar juntamente com vocês no Rota Notícias. Quem é o pastor Frederico Teodoro? Pastor Frederico Teodoro é, primeiramente de tudo, um servo do Senhor, né? Eu tenho dedicado a minha vida desde a minha tenra juventude a servir o propósito do Reino de Deus. Como você bem mesmo disse, eu venho de uma família de pastores, somos 5 irmãos, 5 pastores, e tenho desde a minha infância tido a oportunidade de caminhar do lado desses homens que são homens de Deus, pastor Arlindo, pastor Arli, pastor Manuel, pastor Magela, e pude aprender juntamente com eles o legado de cumprir uma missão para o reino de Deus sobre a face da terra. Basicamente é isso daí, um servo de Deus que ama a obra do Senhor, que ama a sua família, que ama vidas e que tem o desejo de poder cumprir uma missão para Deus enquanto estiver aqui nessa terra. Primeira vez em Itabela, o Senhor veio como convidado a pregar em um evento gospel. E desta vez? Então, dessa vez nós viemos com outro propósito, né? Recebemos um direcionamento de Deus para a cidade de Itabela. Logo após ter passado aqui, acho que eu estive aqui em novembro, Deus nos colocou no coração um propósito de estarmos vindo a Itabela com uma missão de trazer o reino de Deus debaixo de uma visão apostólica de que o reino de Deus precisa ser expandido. E ontem estivemos aqui realizando um culto profético, abençoando essa cidade, abençoando o povo dessa cidade, e tenho certeza de que é um tempo que Deus está proporcionando sobre nós grandes coisas da parte dele. O Ministério Comunidade Sedentos de Ti tem quanto tempo de existência? A Comunidade Sedentos de Ti foi fundada no dia 10 de novembro de 2010, né? Nós temos 5 anos de existência e temos construído já uma história, um legado ali na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Qual é o principal propósito da Comunidade Sedentos de Ti aqui no município de Itabela? O principal propósito nosso de vir para a cidade de Itabela, o que nós recebemos de direcionamento da parte de Deus foi que líderes de outras cidades, né, não têm olhado para a cidade de Itabela. E Deus me fez ver que os olhos do Senhor estão sobre essa cidade. E quando Deus me deu essa direção, eu falei com Deus, Deus, eu quero poder servir a cidade de Itabela, eu quero poder servir as famílias de Itabela, as pessoas de Itabela. E foi aí que começou a surgir em nosso coração o desejo de fundarmos uma comunidade Sedentos de Ti, com o único propósito de ganhar vidas para Jesus e poder servir essa cidade. Nós temos tido o entendimento da parte do Senhor que não queremos ser uma igreja na cidade, mas queremos ser uma igreja para a cidade. O problema do evangelho de hoje é que as igrejas estão sendo constituídas na cidade e não para a cidade. E eu creio que o evangelho de Cristo não é para existir na cidade, mas é para funcionar para a cidade. E esse é o propósito da Comunidade Sedentos de Ti, implantar o reino de Deus para que a igreja do Senhor possa ser estabelecida com o intuito de funcionar para essa cidade, de ser uma igreja com uma missão para essa cidade. O propósito da Comunidade Sedentos de Ti é tirar os viciados da rua, libertar os cativos e oprimidos, trazer a essência, o verdadeiro sentido do Evangelho de Cristo para dentro dessa cidade. Bom,
data e local que está prevista a inauguração? Então, nós estamos com a previsão, se tudo, a gente sabe que essas coisas podem acontecer contratempos, mas a nossa previsão é de que até o final de abril, mais precisamente no último fim de semana de abril, nós estejamos inaugurando a igreja aqui na cidade de Itabela. Pastor, e quem serão os responsáveis na direção dos trabalhos da comunidade Sedentos de Ti aqui no município de Itabela? Então, Deus colocou no nosso coração, juntamente com o pastor Adelso e o presbítero Admilson, juntamente com os outros irmãos, essas pessoas estarão dando início a esse projeto da comunidade Sedentos de Ti, estando à frente da igreja aqui na cidade de Itabela. Como o pastor enxerga a propagação do Evangelho nos nossos dias atuais? Fábio, eu vejo que a propagação do Evangelho hoje, ele tem buscado uma essência muito mais pessoal do que proposital. Eu vejo hoje pessoas indo para as mídias, eu entendo muito bem a funcionalidade da mídia no universo em qual hoje nós vivemos, mas eu vejo pessoas puramente com o intuito de estar na mídia pelo simples fato de poder ser conhecido, ter seguidores no Twitter, ter seguidores no Instagram, e quando na verdade essas pessoas muitas das vezes não fazem aquilo que deveria ser feito. Eu não vejo problema na pessoa divulgar o que ela faz, eu não vejo problema na pessoa em projetar aquilo que ela está fazendo, porque até mesmo isso gera de incentivo para nós. Mas eu sou extremamente contra aquelas pessoas que querem fazer uso da propaganda simplesmente pelo fato de se promover a si próprio. O problema da igreja de hoje é esse, é que os líderes estão preocupados em promover os seus ministérios e não o reino de Deus. E a comunidade Sedentos de Ti vem justamente com uma proposta diferente disso. Eu não tenho intuito nenhum de promover o meu nome, eu tenho intuito em promover o reino de Deus, o nome de Cristo. Eu tenho o intuito de levar o Evangelho do Senhor. E para isso, se eu puder usar a rádio, a televisão, a internet, todos os meios de comunicação, eu vou usar. Mas o meu intuito, o intuito da comunidade Sedentos de Ti, é o intuito de propagação do Evangelho em si, como estabelecendo o reino de Deus por todas as vias. Não importa se vai ser pela via boca a boca, ou pela mídia televisiva, ou pela internet, enfim. O importante é que o reino de Deus seja realmente levado a sério e divulgado com um caráter e com um propósito realmente de estabelecer os propósitos de Deus. Ainda ontem eu ouvi o pastor falar sobre uma igreja multigeracional. Como é essa igreja, pastor? Então, a igreja multigeracional é uma igreja que ela não está baseada na figura de uma pessoa. O problema hoje de muitas igrejas no Brasil é que esses líderes fundamentam essa igreja em cima da sua imagem, em cima da sua pessoa. E o problema está aí, porque se amanhã acontecer alguma coisa com esse líder e ele ficar impossibilitado de cumprir o ofício dele, de exercer o ofício dele, ou que ele venha a óbito e faleça, quem é que vai dar o seguimento? Porque aquela instituição, aquele ministério, aquela igreja em si foi fundamentada em cima de uma base humana. E uma igreja que eu acredito é uma igreja que ela não levanta o nome de um homem, mas ela levanta o nome de Cristo. Ela não levanta uma bandeira denominacional, mas ela levanta a bandeira do reino de Deus. Ela está para servir ao reino de Deus e não para servir ao seu ministério. O problema das igrejas hoje e da maioria das lideranças é que eles querem servir somente aquilo que é aparentemente benéfico para a vida deles. E o propósito que eu vejo que Cristo nos deixou, o legado que Cristo nos deixou, não é para nós olharmos para nós, mas é para nós olharmos para toda uma geração que está além de nós. Nós entendemos quando um propósito é de Deus,
quando esse propósito é externado a outras pessoas. Se o que eu faço diz respeito só a mim, Deus não tem participação nisso, é obra minha. Mas se o que eu faço atinge outras pessoas, atinge outras famílias, atinge a sociedade, isso não é obra minha, isso é obra de Deus. Pastor, nós estamos diante de um problema social, que é a morte de inúmeros jovens aqui na cidade de Itabela. E a maioria, o causador, é o mundo do tráfico. Na religião, o que pode fazer para apaziguar esse mal e também sofrimento nas famílias? Na verdade, Fábio, a religião não pode fazer nada, né? Porque a religião, ela é uma muleta que o ser humano precisa para poder chegar a Deus. Mas pela palavra de Deus nós aprendemos e descobrimos que quando Cristo morreu, o véu que fazia a separação entre Deus e o homem foi rasgado. E que a partir daquele momento surgiu um novo e livre acesso ao Pai. Na verdade, o que a sociedade precisa não é de religião. O que a sociedade precisa é de Jesus. O que a sociedade precisa é de uma igreja ativa. O que a sociedade precisa é de uma igreja que está estabelecida pelos princípios do reino de Deus. Essa questão do crack não é uma questão sobre a cidade de Itabela, né? É uma questão universal. No mundo todo hoje há problema com o crack, né? E infelizmente o governo não dá conta de atender essa demanda. Por quê? Porque nós entendemos que isso tudo está correlacionado também a uma questão espiritual. E é aí que a igreja vai entrar. Quando a igreja consegue ter um entendimento de ser uma igreja para a cidade, quando ela vê um jovem fumando crack na esquina, ela não atravessa para o outro lado da rua, ela para. E ela para poder ajudar, estende a mão. O problema da igreja hoje é que ela quer ficar dentro das quatro paredes e não cumprir mais o seu propósito. A igreja do Senhor nunca foi estabelecida por Deus para existir dentro de quatro paredes, apesar de que nós temos a convicção de que necessitamos dos templos, mas a vida da igreja não acontece dentro do templo. A manifestação da vida da igreja não acontece nos cultos. A manifestação da vida da igreja acontece quando a igreja sai de dentro das quatro paredes e invade a sociedade. E quando a igreja entender isso, muitos dos nossos problemas vão deixar de existir, porque a palavra de Deus diz que a luz expõe as trevas. Então, ou seja, onde a luz é derramada, onde a luz é anunciada, as trevas serão dissipadas. Então, esse é o legado da igreja, essa é a missão da igreja, ter o entendimento de que sair das portas da igreja, das quatro paredes da igreja, não é algo, como eu posso dizer, um modismo, mas é uma missão que nos foi dada, de anunciar o evangelho a toda criatura. E é isso que a igreja tem que voltar a viver e a ter, para que ela possa cumprir o papel dela dentro da sociedade. Pastor, como é que o senhor tem enxergado a crise, que tanto se comenta em nosso país? E dentro da palavra de Deus, como os fiéis devem lidar com esse momento crítico do nosso país? Então, Fábio, eu entendo a crise do nosso país nada mais, nada menos do que a justiça de Deus sendo estabelecida sobre a nossa nação. Para que haja um avivamento, é necessário que haja manifestação de justiça antes. E quando eu falo de justiça, eu falo pelo conceito literal do que é justiça. Nós temos um conceito deturpado acerca de justiça. Nós não compreendemos justiça no seu real sentido. Justiça, no original hebraico, é tsedek. E o sentido dessa palavra é colocar em ordem aquilo que está fora de ordem. É restabelecer o que está errado no seu lugar certo. Então, o que Deus está fazendo hoje na nossa nação é exercendo a justiça dele, para que o reino dele possa ser implantado. A palavra do Senhor, o salmista, diz que a base do trono de Deus, que a base do seu governo, que a base do seu reino é justiça.
e juízo. Para que possa acontecer a manifestação do reino, é necessário que aconteça a justiça de Deus primeiro. E tudo isso que o Brasil está vivendo na política, tudo isso que o Brasil está vivendo com a relação à sua vida financeira, eu vejo como o agir de Deus sobre a nossa nação. Porque todo mundo que está alinhado com a voz do céu, todo cristão que está ouvindo o som do céu, ele tem tido a consciência e a percepção de que Deus tem algo grande para a nação do Brasil. Porém, se Deus não começar a tratar com a nação do Brasil, ela não vai conseguir exercer tudo aquilo que Deus tem para ela. Então eu vejo que tudo isso que está acontecendo, todas essas situações que estão acontecendo na nossa nação, é o tratar e o agir de Deus, é a purificação da nossa nação. É Deus passando a nossa nação pelo fogo, é Deus passando a nossa nação pela provação, para que a partir daí Deus possa manifestar a glória dele. E aí eu te afirmo com total certeza bíblica e com total convicção profética da parte do Senhor, é chegado um tempo de ajuntamento das últimas pedras, aonde o Senhor vai levantar pessoas aqui, vai levantar pessoas em Vitória, vai levantar pessoas em outras cidades, em outros estados, e Ele vai fazer um grande ajuntamento para a última colheita do universo, aonde Deus vai estar trazendo a colheita dele para que o filho dele possa retornar e buscar a sua noiva. Pastor Frederico Teodoro, Deus continue abençoando a sua vida poderosamente, e que todos os projetos de Deus se concretizem. Aberto espaço para algo mais que o Senhor queira acrescentar nesse nosso bate-papo. Eu quero dizer para cada pessoa que vai estar vendo esse vídeo, principalmente para as lideranças de Itabela, que a nossa chegada na cidade de Itabela tem um propósito exclusivo de servir o reino de Deus. Nós não viemos aqui para gerar nenhum tipo de divisão, nenhum tipo de aliciamento. Nós viemos aqui para pregar o Evangelho e ganhar vidas para Jesus, e poder servir a igreja local da cidade de Itabela. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa visão, de poder somar com o Evangelho do Reino sobre essa cidade. Eu quero dizer que Deus vai fazer grandes coisas através de todas as igrejas de Itabela. Eu profetizo um tempo de avivamento do Senhor sobre a vida de Itabela. Eu profetizo um tempo de manifestação da glória do Senhor sobre a vida dessa cidade. Itabela experimentará um mover sobrenatural da parte de Deus, no nome de Jesus. Bom, podemos finalizar aqui o nosso bate-papo, pastor, com uma oração especial para a cidade de Itabela e para todos que nos assistem neste momento? Claro, vamos orar. Eu te convido aí você a fechar os seus olhos nesse momento e orar juntamente conosco pela cidade de Itabela. Um dos nossos propósitos como cristão é nos tornarmos intercessores, A palavra do Senhor diz que Deus nos fez como um reino sacerdotal. Nós somos sacerdotes constituídos por Deus através do nosso sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. E como sacerdotes, um dos ofícios que nós temos é o ofício de intercessão. Então nesse momento eu quero te convidar a você fechar os seus olhos e orar juntamente comigo pela cidade de Itabela. Pai, nesse momento nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor estenda os teus olhos sobre a cidade de Itabela, meu Pai. Senhor, cremos que é chegado um tempo onde a manifestação dos filhos de Deus será realizada sobre a cidade de Itabela. Nós cremos, ó Deus, que a mão do Senhor é sobre este lugar. E nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor tem algo especial para a cidade de Itabela. Eu quero pedir a Tua bênção sobre cada igreja, Senhor. Eu quero pedir a Tua bênção sobre cada liderança, meu Deus. Eu quero pedir a Tua bênção, meu Pai, sobre cada servo do Senhor, sobre a cidade de Itabela. Mas também quero pedir, Senhor, sobre a vida de cada um desses moradores dessa cidade.
Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas que moram nessa cidade. Senhor, eu em nome de Jesus Cristo, como sacerdote do Senhor, eu intercedo nesse momento pedindo ao Senhor que todos os principados, que todas as potestades que atuam sobre a cidade de Itabela, trazendo morte, gerando, Senhor, destruição, destruindo famílias, meu Deus, essa juventude que o crack tem dizimado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós liberamos uma voz profética, que todos os demônios que aprisionam a juventude no vício das drogas, sejam agora amarrados, seja agora repreendido, seja agora anulado no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, nós profetizamos o avivamento do Senhor sobre a cidade de Itabela. Nós liberamos agora uma voz profética sobre este lugar, ó Pai, dizendo que é chegado um tempo da manifestação do reino de Deus sobre este lugar, aonde vidas serão salvas, aonde vidas serão libertas, aonde vidas reconhecerão a grandeza do teu poder, ó Pai, e te aceitarão como o único e suficiente Salvador da vida delas. Nesse momento eu abençoo os governantes dessa cidade, o prefeito dessa cidade, meu Pai, os vereadores dessa cidade, Senhor, que o Senhor abençoe, meu Pai, cada uma dessas casas, trazendo, Senhor, o governo do eterno sobre este lugar, ó Pai. Eu profetizo agora, meu Deus, a manifestação do teu governo, a manifestação da tua justiça sobre essa cidade, liberando um tempo de paz, um tempo de alegria no Espírito Santo, meu Deus, para que o teu nome seja glorificado desde hoje para todo sempre. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Pastor, muito obrigado. Amém, querido. Obrigado a você. Que Deus abençoe. Um abraço aí para todos os nossos amigos de Itabela.